E aí, povo, preparados para o nosso penúltimo dia do Advento de Páscoa? Nem eu tô preparada, não quero que acabe. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ler uma passagem que está não no livro de Mateus, não no livro de Marcos, não no livro de Lucas, nem no livro de João. Lembra que todos esses dias a gente leu passagens que estavam nesses 4 livros. Lembra que a tia Amanda falou que esses 4 livros têm um nomezinho? Vamos pensar qual é o nomezinho? São os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 livros que falam do nascimento, da vida e da morte de quem? De Jesus. Todos os seus milagres, todas as obras que ele fez, tudo que ele realizou, são nesses 4 livros. Por isso nós estávamos agora no nosso Advento de Páscoa lendo todos eles. Mas hoje a gente vai ler um livro diferente, que é o livro logo em seguida desses 4 livros, que são os livros dos evangelhos, que é o livro de Atos. Pega aí a sua Bíblia e acompanha. Vai lá, passa Mateus, passa Marcos, passa Lucas, passa João e chega em Atos. O primeiro capítulo, você vai ver que Jesus ainda estava na terra. Mas vamos lá ver o que foi que ele estava ensinando e qual seria o próximo passo que Jesus daria agora. Let's go! Vamos lá! Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Peraí. Vamos entender cada parte dessa leitura que a gente fez até agora. Versículo 3. Esse relato está mostrando que Jesus ele passou 40 dias aqui depois dele ter morrido e ressuscitado. Ele ressuscita e fica andando entre os discípulos 40 dias. E aí essa é a primeira figura que você vê aí. Jesus está entre os discípulos. Lembra que ontem a gente viu que ele senta com Pedro, ele apareceu para Maria Madalena, ele aparece aos discípulos, Tomé toca ali nas feridas dele. Beleza, esse é o versículo 3, a gente já entendeu isso. Então, no versículo 4, ele fala assim, ó, espera, pessoal, antes de vocês saírem para espalhar, para pregar, para falar para todo mundo que eu morri, ressuscitei para salvar as pessoas, esperem uma coisa. O que é que eles tinham que esperar? A promessa do meu pai. Ué, mas qual foi a promessa que o pai de Jesus... Quem é o pai de Jesus, hein, gente? Vocês sabem? Deus, né? Deus, qual foi a promessa que Deus fez? Que ele mandaria alguém. E esse alguém era o Espírito Santo. Olha o versículo 5, o que é que fala? Pois João batizou com água. Quem lembra de João, que era o primo de Jesus, que batizava as pessoas, ó, no rio lá com água, ó a fotinha de João. João era meio diferente. João, ele batizava as pessoas com água, mas agora as pessoas deveriam esperar pela promessa de que elas receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O que é a Trindade? É Pai, Filho e Espírito Santo. Número 6, vamos para o versículo? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe o que, é que o povo achava? Que Jesus iria restaurar Israel ali naquele momento. Israel esperava, sim, que viesse um Jesus que fosse um guerreiro, que restaurasse, que fizesse de Israel uma cidade, um povo que prevalecesse sobre os outros, mas não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Vamos continuar? Versículo 8.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu das vistas deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Gente, olha o que esses versículos falam. Esses versículos mostram, primeiro, que o Espírito Santo viria, para entrar nos corações dos discípulos. Ô, tia Amanda, e o que o Espírito Santo faz dentro de mim? Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode ser uma testemunha. Oxe, o que danada é testemunha. Já pensou? O que essa palavra significa? Testemunha é aquela pessoa que fala a respeito do que viu e a respeito do que conhece. Todos aqueles discípulos que estavam ali viram Jesus? Sim. Todos aqueles que estavam ali conheceram Jesus? Sim. Então eles eram testemunhas. Eles deveriam falar. Você viu, você conheceu Jesus, agora você tem que contar. Ué, imagina que você tem uma novidade, uma coisa muito boa acontecendo e você não fala pra ninguém? Você esconde? Oxente, você tem que dizer pra todo mundo, falar. Não tem aquela música que diz: eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom? Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Tem uma voz linda, né? Não, brincadeira. E aí, essa música ela fala assim que a gente tem que espalhar. Você, olha a minha pergunta. Você é uma testemunha de Jesus? Tia Amanda, eu nunca vi Jesus. É claro, né? A gente não viu Jesus com os nossos olhos. Mas você conhece Jesus através da palavra? Você lê a Bíblia e entende sobre Jesus? Então você já é uma testemunha. Você tem o Espírito Santo no seu coração? Então você é uma testemunha. Você pode, falar, porque você conhece Jesus. Você entendeu o amor desse Deus que é grande, que é profundo, que é imenso, e você não pode guardar isso só para você. Você tem que contar para todo mundo. E você precisa espalhar esse evangelho. E olha, outra coisa que aconteceu nesse versículo aqui que é massa, que é super interessante. É que Jesus, enquanto estava conversando com os discípulos, ele foi levado às alturas e os discípulos olhavam assim, e uma nuvem encobriu a vista dos discípulos. Eles ficavam com os olhos assim, percebendo tudo isso. Jesus foi levado aos céus. E aí as pessoas olhavam assim admiradas, e então dois homens vestidos de branco disseram assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu voltará. Eita, Jesus, ele é levado aos céus, mas ele não vai ficar para lá para sempre. Ele voltará mais uma vez aqui na terra. É mesmo, tia Amanda? É sim. A primeira vinda de Jesus a gente conhece. Ele vem como um bebê, nasce na barriga de Maria e faz muitos milagres e morre na cruz. Mas o nosso Jesus, ele vai vir uma segunda vez. Olha, acho que quando eu faço assim, saem balões. Jesus vai vir a segunda vez. Para quê, tia Amanda? Para nos buscar, para pegar, para tomar para si a sua igreja, o seu povo, todo mundo que é testemunha de Jesus. E olha, tia Amanda separou aqui duas partezinhas, porque eu quero que você preste muita atenção nessas duas coisas. Olha aí, esse versículo 8 fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, pessoal, eu quero que vocês sejam testemunhas não só aqui em Jerusalém, no lugar que vocês estão, mas eu quero que vocês sejam minhas testemunhas em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É tipo assim, por exemplo, se você mora em Recife, eu quero que Jesus vai dizer assim para você, por exemplo, eu quero que você seja minha testemunha em Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo. Ou seja, você pode falar só pro seu vizinho? Você pode falar só para a pessoa que está aqui do seu lado? Não, Jesus nos chama para ir, para caminhar, para falar para todo mundo, o máximo de pessoas que a gente puder sobre esse amor, sobre esse Jesus. E a outra coisa que eu queria falar com você é sobre a Trindade. O que é Trindade? Você já ouviu falar sobre isso? Trindade? Tia Amanda vai te explicar. O nosso Deus, ele é três em um. E um em três. Ai, que confusão. Não é confusão, não. É super fácil. O nosso Deus, ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Repete comigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma dessas partezinhas que formam um só e três ao mesmo tempo tem uma função. Como assim? Primeiro, o Deus Pai, ele é o Criador, ele é o que faz o plano, ele é o que dá os seus desígnios. Foi ele, por exemplo, que elaborou o plano da salvação. Foi ele que enviou Jesus, foi ele que determinou os tempos. Deus é o Deus Pai. Esse é o Deus Pai. E temos também o Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Jesus. Aquele que veio, nasceu como um bebê, realizou muitos milagres, está lá nos céus preparando o local, morada para nós irmos lá para o céu também. E temos também o Deus Espírito Santo. E aqui nesse versículo que nós lemos, o Deus Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus para estar em nossos corações. E é o Espírito Santo que nos lembra da palavra. É o Espírito Santo que nos ajuda a frear nossa língua. Sabe quando você tá muito chateado e daqui a pouco você quer falar uma coisa muito feia pro seu amigo e o Espírito Santo vem e ó, acalma a sua alma. Quando, por exemplo, você se sente triste, quem é que consola os nossos corações? É o Espírito Santo. Ele usa a palavra, ele nos lembra da palavra. Então, cada função, cada parte aí tem uma função. O Deus Pai, ele elabora o plano, ele controla todas as coisas, ele está acima de todos. Tem o Deus Filho, que é Jesus, que veio, realizou o plano de Deus, concretizou o plano da salvação, se entregou no nosso lugar. E temos o Deus Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, quem nos dá poder, quem nos dá força para a gente pregar do evangelho. Então, não confunde. Às vezes a tia Amanda pergunta assim, quem morreu na cruz? Aí você, Deus! Não é Deus, Deus Pai não é. É Deus Filho, que é Jesus. Então, não se confunde, não troca as bolas, não mistura as coisas. Temos três em um e um em três, tá bom? Vamos para o nosso card diário? Hoje nós vamos pintar. Ai, uma mosquinha aqui. Hoje nós vamos pintar o card diário que mostra Jesus sendo levado aos céus. Vamos fazer a leitura? Jesus voltou aos céus depois de alguns dias ressurreto entre os discípulos. Pinte com capricho esse momento e lembre-se, ele voltará para buscar sua igreja. Ô, gente, você já pensou como será esse lindo dia? Ah, eu fico só imaginando como vai ser no céu. Vai ser tão perfeito, tão maravilhoso. Vamos estar lá todos nós que amamos a Jesus. E sabe uma coisa que eu quero muito, muito ver lá quando eu chegar no céu? Eu quero ver várias pessoas que eu tive a oportunidade de falar de Jesus.
Olha, esse versículo que a gente leu, essa passagem que a gente leu, fala sobre a gente pregar, sobre a gente falar de Jesus para as pessoas. Imagina você chegar no céu e olhar e ver um monte de gente que você teve o privilégio de falar de Jesus. Imagina aquele seu amigo, aquele seu tio, aquele seu pai, por exemplo, que ainda não ouviu falar de Jesus, você tem a missão de falar de Jesus para ele. E aí, você pode ter a oportunidade de, quando chegar no céu, reconhecer as pessoas e dizer: poxa, eu pude falar de Jesus para essa pessoa. Ou mesmo que você não seja a pessoa que chegou e falou de Jesus e a pessoa aceitou, mas você pode olhar e pensar: nossa, essa pessoa eu ajudei a ser mais parecida com Jesus. Isso é uma coisa muito legal, né, gente? Eu fico só imaginando. Olha, hoje o nosso dia 26 terminou, então você vai botar um check no dia 26, beleza? Um beijinho e até amanhã, nosso último dia! Tchau!